Estrutura da videira. Aula 1. Meu nome é João Alexio Scarpari Filho, sou engenheiro agrônomo, sou professor sênior do Departamento de Produção Vegetal da Exalc USP. Hoje falaremos sobre a estrutura da videira. Para o cultivo correto de uma espécie frutífera, é necessário ter os conhecimentos básicos de sua estrutura e dos ciclos vegetativo e reprodutivo. Então vamos começar mostrando uma videira completa, né, já com uma certa idade. Então aqui nós estamos vendo o sistema radicular, né, nós estamos vendo aqui o tronco, os braços, e nos braços estão inseridos os brotos com toda a sua estrutura. O que aparece mais aqui são os cachos e folhas. Tá? Então, detalhando o sistema, toda a planta da videira, nós vamos falar sobre o sistema radicular, sobre o tronco, sobre os braços e sobre o broto, com todas as suas estruturas. Então vamos iniciar pelo sistema radicular. O sistema radicular da videira é fasciculado, é formado por raízes adventícias, né? Geralmente elas ocupam uma profundidade de até 60 centímetros no solo de profundidade. E as funções das raízes são absorção dos nutrientes e água, fixação no solo e armazenamento de reservas. Tronco e braços são os ramos permanentes da videira. É o corpo da videira, o esqueleto da videira. A mesma estrutura do tronco, assim como a dos braços, é a mesma de um broto. Então, inicialmente, ela é um broto. Depois de ter determinado seus tamanhos, que é de acordo com o sistema que nós vamos conduzi-lo, cresce somente em diâmetro. Os braços suportam os brotos e ramos, que se deixam ou se retiram todo ano por meio da poda. Quais são as funções do tronco e dos braços? É suportar a planta, condução das seivas e armazenamento das reservas. Então, voltando aqui, nós temos aqui, olha, o tronco, que é constituído por brotos. Então, inicialmente, uma estrutura dessa pode levar alguns anos para ser feito, mas o broto vai crescendo, são diversos brotos, e os braços também são brotos em crescimento, e aqui nós temos o broto. Ou seja, toda a estrutura da videira está em um broto. Então, se nós conhecemos bem um broto, nós conheceremos bem a estrutura da videira. Bem, então nós temos que acompanhar um broto, o desenvolvimento de um broto. Então vamos pegar uma gema fértil. A gema fértil é um rudimento de ramo com todos os primórdios da estrutura da copa de uma videira. Ou seja, ela tem todos os primórdios do desenvolvimento de um broto. Então, para conhecer melhor, vamos conhecer bem esta gema. Segundo o dicionário de botânica do Fontkerr, a videira é um simpódio. O que é um simpódio? É um tipo de ramificação que consiste em uma série de brotos concrescentes, unidos em seus extremos em um só corpo axial. Esses brotos, que podem ser considerados monopódios parciais, cessam seus crescimentos apicais em uma inflorescência ou em uma gavinha. Então, a gema da videira são diversos brotos, né? São diversos, chamados membros do simpódio, que vão crescer e vão terminar, se ele sofrer diferenciação, em uma inflorescência, né? Depois de desenvolver o cacho, ou termina em uma gavinha. Então, aqui estão os membros do simpódio. Então, vamos lá. Vamos acompanhar, então, o desenvolvimento de uma gema e da formação do broto. Quando o broto toma uma consistência lenhosa como aqui, né, nós chamamos de vara. Então nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessa gema aqui, que também popularmente é chamada de olho da videira. Então vamos acompanhar. Então ela começa a brotação e aquela gema vai se desenvolvendo e formando todas as partes da videira. Ela tem na ponta, chama ponta de crescimento, uma ponta vegetativa, que são tecidos meristemáticos, né, na qual ocorre uma multiplicação celular intensa e obtém assim um crescimento regular do broto. Essa gema, né, essa ponta meristemática, ela já está determinada a se desenvolver e se diferenciar em todas as partes desse broto.
Uma vez que o broto tenha realizado esse crescimento, essa planta morre, portanto, o broto não aumenta mais de tamanho. Então, vamos acompanhar aqui a formação desse broto. Então, ela vai formando nós, entre os nós, a cada mais ou menos um tamanho regular, forma outro nó, e entre os nós tem o internode. No internode só tem a medula central, não tem mais nada. Então, são os nós que têm as folhas, as gavinhas e as inflorescências, que se inserem aqui. A folha, ela é uma expansão do ramo que consiste, né, que tem a função de fazer fotossíntese. Nas axilas das folhas tem as gemas. As gemas só ocorrem nos nós, nas axilas das folhas. E as folhas são alternadas, né? Então, se ela abriu nessa posição do lado esquerdo, na próxima do lado direito, e assim sucessivamente, tá? Aqui, então, ela vai terminou, aqui terminou o membro do simpódio 1, que tinha sofrido diferenciação, o membro do simpódio 2, aqui seria sofreu diferenciação, aqui no caso, ela trouxe só duas inflorescências, e depois, né, os membros do simpódio vão terminando em gavinha. A gavinha, a função da gavinha é suporte da planta, né? Ela é uma planta de trepadeira, então, normalmente, se deixasse ela naturalmente se desenvolver, ela vai dando suporte para a planta. E a inflorescência, né, é o sistema reprodutor da videira. As gemas, né? As gemas da videira são formadas somente nas axilas de cada folha. Então, tem dois tipos de gema. São as gemas compostas e a gema lateral. Gema composta significa que ela tem três ápices meristemáticos aqui, né? Então elas são diferentes. Geralmente o que brota na videira é esta gema central, né? Mas as três gemas eventualmente podem brotar e podem estar as três diferenciadas, mas o que melhor sofre diferenciação, o que mais pode desenvolver é essa gema central. Então vamos descrever essas gemas. E vamos começar pela gema lateral. A gema lateral sempre cresce na estação que é formada. É difícil de visualizá-la, né? Porque logo que o ramo vai crescendo, ela cresce como um ramo lateral. Esses ramos formados pela gema lateral recebem o nome de netos. No sul do Brasil, eles são chamados de fiminelas, né? E tem a mesma estrutura geral dos ramos. A gema lateral não é fértil, portanto, produz ramos sem frutos. Isso nas videiras que nós conduzimos aqui no Brasil, que nós cultivamos, geralmente esse ramo não é fértil. Os netos estão inseridos regularmente abaixo das gemas compostas, mais ou menos como foi, é, como nós fizemos ali, né, nessa apresentação. Eles ficam inseridos mais ou menos um pouco abaixo da gema composta. Então, nós estamos vendo aqui o desenvolvimento de um ramo, né? Aqui tem a inflorescência de um lado, a folha, e na axila da folha começam a brotar os netos. Mas vejam que, não sei se dá para visualizar bem, a gema composta ela permanece latente aqui. Perfeito? Então, aqui, esses netos que vão se desenvolvendo, ele pode permanecer pequeno ou se desenvolver num ramo mais longo, como esse daqui, ó. Então, este neto, geral para as nossas cultivares, né, que as nossas cultivares são uníferas, só produzem nesse ramo. No ramo do neto não produz. Isso não significa que as gemas que compõem o neto aqui, que são gemas compostas também, elas podem se diferenciar e quando brotar no ano seguinte é uma gema já diferenciada, ela vai produzir podem produzir ramos com inflorescência. Mas este ramo aqui não produz. Perfeito? Então é muito comum, nesse ramo que está produzindo, a gente retirar os netos. As gemas compostas, normalmente, né, consistem dos três ápices rudimentares, são brotos em miniaturas, que se encontram protegidos por camadas de escamas. As gemas compostas permanecem latentes durante todo o ciclo vegetativo em que foi formada. Só brotará se for forçada através de podas ou acidentes externos, caso contrário, ela entra em dormência e só vai brotar, possivelmente, na estação de crescimento seguinte.
Então aqui nós temos um ramo, né, que o produtor já está conduzindo de uma forma, né, para produzir esses cachos aqui. Perfeito? Então aqui nós podemos ver que já retirou netos, já retirou gavinhas, porque o produtor, ele que conduz a planta, né? O produtor ou viticultor, ele que conduz a planta, então ele vai retirando os netos, que por acaso apareçam, e as gavinhas, né? Porque ele que vai conduzindo a planta. Então a gente percebe aqui que as gemas compostas, elas permanecem latentes, elas não vão brotar, a não ser que a gente cause essa brotação. Então, ela vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo, né? Vai ficar um olho aqui que o produto vai falar que é amadurecendo, mas ela está lignificando e está ficando completa o seu desenvolvimento. E ela permanece aqui e só vai brotar no ano seguinte. Essas gemas, né? Nós podemos classificar em gemas de folhas ou gemas vegetativas. Então, quando ela brotar, vai produzir um ramo estéril que contém folhas, gavinhas e gemas, porém sem inflorescências. As gemas férteis ou gemas de frutos produzirá um ramo que contém folhas, gavinhas, gemas e inflorescências que se desenvolverão em frutos. Somente é possível distinguir as gemas de folha das gemas férteis através de exame microscópico. Então, aqui nós temos uma gema que era vegetativa, os membros do simpólio nenhum sofreu diferenciação floral. Então, ela vai se desenvolver, né, e vai só produzir gavinhas. Ela não sofreu diferenciação floral, né? Então, os membros do simpólio são vegetativos. Aqui já temos, né, uma gema que se desenvolveu, que era a gema mista, e então ela já tinha diferenciado, então trouxe as inflorescências, né, que vão se tornar, vai se formar o cacho. Tem inflorescência. A inflorescência, por sua posição e origem, se assemelha a uma gavinha, né? O eixo principal da inflorescência chama-se raque. Da raque, em intervalos regulares, saem os ramos que se dividem para formar os pedicelos que carregam as flores individuais. Então, nós temos aqui, olha, o eixo, né, principal e as flores, são flores individuais, que elas já floresceram, estão desenvolvendo. Então, você já percebe aqui que já o ovário já está se desenvolvendo, e esse ovário é que vai formar o fruto do cacho, né? São os frutos, os frutos são os desenvolvimentos dos ovários. Então, nós temos aqui os frutos aqui a uva Itália, né? Já está no ponto de colheita. Eles têm formato ovoide, coloração pode variar de variedade. A uva Itália era verde, né? Mas pode ser diversas coloração. Nesse caso aqui, ela não tem pluína, né? Porque a pluína geralmente é aquele tipo de um pozinho branco que fica, mas é mais nas uvas de Niagara. E elas possuem sementes de até 4 centímetros. E é um fruto não climatério, ou seja, ela não amadurece depois que você colheu. Se você colher ela verde, ela não vai amadurecer. Então tem que colher, né, as videiras na fase já madura. Próxima aula, ciclo vegetativo da videira. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.